Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou falar o que eu, um hater de One Piece, achou da série live action da Netflix. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, eu tava de férias, o calor do momento já passou, então eu vou fazer um vídeo com um roteiro bem simplificado que eu acabei fazendo aqui, tô lendo aqui embaixo. Posso deixar passar alguns detalhes que não estão mais tão frescos assim na memória e encaro esse vídeo somente como uma opinião, não como uma crítica. Até porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para fazer uma crítica bem embasada. Falando nisso, cuidado com falsos especialistas. Então, antes de falar o que eu achei da série, deixa eu falar o que eu acho da obra One Piece, incluindo anime e mangá. Eu consumo os dois. Prioritariamente o mangá e estou tentando agora assistir o anime para gerar conteúdo no meu canal de React. Então, para começar, One Piece é sim o maior anime/mangá de todos os tempos. O escopo que ele dá para sua história é sim o maior de todos que eu já vi. Isso inclui inclusive Dragon Ball Z. Claro que você pode não gostar de One Piece, pode preferir Dragon Ball Z, Naruto, etc, etc, etc. Só que em termos de construção do mundo, eu acho que é inegável que esse mangá construiu um mundo super mega rico. Só que parte dessa riqueza vem pelo fato de que a cada ilha que eles param, eles passam muito tempo nessa ilha. Basicamente os personagens chegam na ilha, se separam, se perdem, acontece muita treta, depois eles vão se juntando aos poucos para enfrentar os vilões daquele arco específico. E isso acaba deixando a obra, na minha opinião, extremamente desgastante, muito longa, muito prolongada. Eu estou, inclusive, incluindo o mangá nisso daí, não só o anime. O anime, então, meu Deus do céu, extremamente esticado. Mas até mesmo no mangá a gente percebe algumas partes. São longas demais, para dizer o mínimo. E aí aparecem outras questões também, como ninguém morre, a gente perde o peso do perigo, que a gente sabe que logo depois os personagens não vão ficar bem. E a gente vê isso em várias outras obras, só que a forma como é feita em One Piece, eles deixam muito na cara essa falta de perigo. Mas mesmo assim, One Piece tem uma das melhores teorias que eu já vi em todos os tipos de obras, inclusive obras ocidentais. Realmente o que me faz ficar voltando para consumir One Piece, e eu vou sim consumir até o final, já estou basicamente no episódio 800, são as teorias. Agora sim, vamos falar do live action da série. Eu comprei a ideia de cara, assim que eu vi o primeiro teaser. Realmente eu fiquei empolgado. E isso é ruim, porque as expectativas aumentam. Quanto maior a expectativa, maior a possível frustração, né, que a gente pode encarar. Só que, pelo simples fato de haver a possibilidade de eu assistir a história de One Piece de forma resumida, isso já me fez querer sim assistir a série. É uma alternativa, seria uma alternativa muito boa para quem não quer encarar os mais de 1000 episódios que atualmente tem só no anime e também nos capítulos do mangá. E aí comecei a assistir a série logo no primeiro dia que foi lançado. O que aconteceu? Será que eu deixo pro final do vídeo essa resposta? Vou falar logo agora. Achei maravilhosa. Adorei, 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 adorei. Então, já temos aqui a resposta mais simples possível. O que um hater do anime e do mangá achou da série? Achei maravilhosa. Com alguns poréns. E aí é o que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos começar com os pontos positivos. É o melhor live action de anime, sim, mas daqueles que a gente lembra, né? A gente esquece, por exemplo, Alita Anjo de Combate. Mas em se tratando de séries ou de conteúdos feitos pela Netflix, esse ganha disparado. E eu acho que eu sei os dois elementos que levarão essa série de One Piece a ter o melhor live action de todos os tempos. Pode lançar Naruto, pode lançar My Hero Academia, que eu sou muito mais fã desses animes em comparação com o anime de One Piece, mas mesmo assim eu acho que em se tratando de série, One Piece ainda vai reinar absoluto. Inclusive eu acho que a gente está na iminência de sair Yu Yu Hakusho, o live action também série. E eu tenho para mim que também vai ser um flop. One Piece vai continuar sendo, por um tempo aí próximo, a única série live action bem feita. Mas isso eu explico no outro vídeo. É um assunto um pouquinho mais polêmico. E eu gostei tanto dessa série que eu fiquei viciado. Eu passei o mês de setembro consumindo react de outros produtores de conteúdo, de outros youtubers, né? E é algo que raramente acontece comigo. Eu, inclusive, esqueci The Last of Us. Tinha sido lançado nesse ano, pra mim era a melhor série do ano. E assim, de forma imparcial, eu ainda acho que The Last of Us é a melhor série do ano. Agora, a forma como tocou meu coraçãozinho nerd, One Piece chegou em pé de igualdade, para vocês verem o peso de como eu gostei dessa série. Mas vamos lá. Eu dei play
primeiro episódio, a cena de abertura, a cena de execução do Gold Roger era fácil eles acertarem. É um personagem que iria causar um caos no mundo e iria aparecer ali rapidamente. O meu medo seria depois. Eu não tinha medo dos personagens principais, do elenco principal. Eu tinha medo dos personagens secundários, dos vilões. Tinha medo deles ficarem caricatos demais. Igual acontece nos live actions produzidos no Japão. E aí, quando foi que o meu coração aliviou um pouco mais? Foi já no começo, quando apareceu a Alvida. A Alvida é uma personagem totalmente secundária e mesmo assim ela foi muito bem interpretada. Aí eu pensei, cara, se eles acertaram com a Alvida, eles vão acertar com todo o resto. E aí eu comecei sim a ficar mais confiante. Meu medo foi começando a passar e eu fui conseguindo curtir a obra. Falando de atores, vamos falar então do elenco principal do bando do Chapéu de Palha. Eles acertaram em todos. Eles pegaram um Luffy que na vida real é um Luffy. O ator que faz acertou perfeitamente o papel. Apesar de que tem algumas questões de roteiro do Luffy que eu não gostei. E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente desse vídeo. Acertaram no Usopp. Acertaram no Usopp, que também era um personagem muito fácil de sair errado. Personagem muito cômico. Mas o ator, ele trouxe o personagem de uma veia cômica mais escrachada para uma veia cômica mais contida. E mesmo assim ficou muito engraçado. Acertaram no Bug. Meu Deus do céu, o Bug ficou bom. Eu odeio esse personagem no anime. Ele é um palhaço estereotipado no anime. Tanto que eu fui assistir dublado depois com a minha família. A gente vai chegar nesse ponto depois. A voz do Bug, meu Deus do céu, ficou horrível dublada. Me desculpe o dublador. Eu creio que tenha sido o mesmo dublador do anime. Só que no anime, ele foi permitido ser caricato. O personagem era extremamente caricato. Na série, o personagem não era caricato. Só que o dublador, como ele trouxe, né, teve que trazer essa mesma questão de como ele dublou no anime para a série, acabou que ficou muito descorrelacionado a voz com o que estava acontecendo. Se você vê essa série legendada, a atuação do ator que fez o Bug, meu Deus do céu, foi muito boa, uma das melhores da série, na minha opinião. E alguém que eu vejo pouco pessoal comentando do quão bom foi a atuação dela, foi a atriz que fez a Nami. Todos os personagens do bando do Chapéu de Palha, eles têm um quezinho de anime ali, né? De caricato, mas é bem pouco, bem sutil, só para mostrar que realmente são personagens fictícios. A Nami não, a Nami é super crível, uma personagem que a gente poderia ver do nosso lado passando na rua, ser uma colega nossa, ser da nossa família. E então ela entregou uma interpretação muito realista, muito dramática. Bora ver como é que vai ficar daqui pra frente, né? Infelizmente, os personagens femininos em praticamente todos os animes shonen que nós temos, eles são muito mal trabalhados. Bora ver como é que fica daqui pra frente a Nami na série. Mas isso do elenco eu já esperava, né? Pelo menos do elenco principal. Tivemos a surpresa do Bug, da Alvida, de todo o resto do elenco principal também. Aliás, do elenco secundário. E aí veio algo que eu não esperava. As lutas, a coreografia das lutas, meu Deus do céu. Eles realmente tiraram tempo, esforço e dinheiro, claro, para fazerem lutas muito boas mesmo. E o Zoro nas lutas, pelo amor de Deus, né? Foram praticamente o cara que carregou as coreografias de luta da série na costa, foi ele, junto com o Sanji. E se você reparar, eu não elogiei o Zoro no tópico acima do elenco. Por que será? Agora, esperar um pouquinho mais a parte que eu falar dos pontos negativos. E sim, eu vou falar mal do Zoro. O efeito especial do Luffy ser de borracha ficou muito bom também. Na verdade, não é que ficou bom. Eles conseguiram enganar muito bem. Repare que na grande maioria das cenas em que o Luffy usa o seu poder de borracha, a câmera fica desfocada. Então, na primeira cena, por exemplo, em que o Luffy solta o seu Gomu no Pistol, a câmera fica lá na mão dele, desfocando todo o braço esticado. Não posso fazer isso que eu tô com o ombro lesionado. Bora lá. Desfocando o seu braço. Isso impede um pouco da gente ver se o efeito especial ficou bem ou não. Então funcionou perfeitamente essa saída, para não deixar a gente achar ou ver que o efeito ficou feio ou não. Tanto que nas duas únicas vezes em que eu vi, não só eu também achei feio, mas outros youtubers também acharam feio, foram nas duas cenas em que o Luffy soltou o seu poder e a câmera mostrou completamente, sem desfocar, sem nada. Que foi na primeira cena
da luta contra a Alvida, que ele estica a barriga dele para trás. E depois, quando ele engorda para rebater aquela bola de canhão. Nessas cenas, eu e também outras pessoas já vi comentando na internet, foram as cenas em que o efeito ficou mais estranho. Por quê? Porque não deu para fazer esse macete de esconder, camuflar a computação gráfica ali. Tivemos também momentos de tocar o coração, né? Momentos emocionantes, de motivação dos personagens. Achei que ficaram muito bons. Só não sei se teremos isso lá pela terceira temporada. Na segunda, pelo que eu sei da história, a gente ainda deve ter, mas da terceira em diante, infelizmente, acho que não teremos mais momentos assim. E aí é isso. O vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Devem existir, claro, outros pontos positivos que eu não estou lembrando agora. Mas para dar uma agilidade no vídeo, eu vou pular agora para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo, esse aqui é um pouco complexo para explicar. É o nome dos golpes do Luffy e dos outros personagens, que a Netflix escolheu para botar na legenda. Não lembro agora se no dublado. Eu acho que no dublado ele também escolheu manter os nomes originais em japonês. Por que que isso é ruim? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui devagarinho para vocês entenderem. Foi bom para o público brasileiro que acompanha o anime e o mangá, porque esse público já conhece o nome de cor e decorado. Só que tem o seguinte, esse público que acompanha a obra há anos, mais de 10 anos, assim como eu, o público brasileiro especificamente, a gente consumiu de forma, né, alternativa, piratinha. E o pirateado, tanto o mangá com legenda não oficial, como também o anime com legenda feita por fãs, sempre quando eles colocavam a primeira vez um golpe com o nome em japonês original, eles colocavam um asteriscozinho e lá em cima na tela, ou em alguma parte da página, se for no mangá, eles colocavam a tradução e até mesmo uma frase enorme explicando, às vezes, algum nome específico, ou por que não conseguiram traduzir de tal forma, ou o duplo sentido que determinado nome tinha. Então, mesmo que os fãs de longa data reconheçam esse nome original em japonês dos golpes, foi porque os legendadores, a gente pode falar assim, os produtores de legenda não oficiais da época, eles ajudavam a gente a compreender. E aí, quando a gente tem uma manutenção do nome original, a gente perde a relação do nome com o golpe. Quem não lembra, né, o que significa, como eu. E o que eu quero dizer com isso? Imagina você chamar aí um parente seu que nunca assistiu a obra, e aí na hora que o Luffy vai soltar aquele golpe no Arlong, ou da perna, aparece o nome todo em japonês lá. E aí ele vai e solta aquele golpe com a perna. Ou então, mais fácil ainda, mais fácil. Na primeira luta do primeiro episódio, contra aquele cara lá da marinha, que o Luffy derrota ele com um chute de lado. Aparece o nome todo em japonês, a gente não sabe o que significa. Se tivesse deixado como o áudio original em inglês fez, de ter traduzido o nome, a gente iria associar o nome ao golpe. Então, por exemplo, aquele chute de lado que o Luffy dá no final do primeiro episódio é Gomu Gomu no chicote. E aí você associa o nome chicote com o formato que a perna dele fez na hora do chute. O outro chute que ele dá no Arlong é Gomu Gomu no em inglês, né? Foi machado de batalha, não sei como é que seria em português, oficial. E aí você associa um machado de batalha descendo com a perna do Luffy descendo. Então essa questão se perdeu quando a Netflix resolveu manter o nome dos golpes originais em japonês. Pulando para uma outra questão agora. Eles deixaram, na verdade não deixaram, eles deram pouca ênfase para a backstory do Usopp. Acho que do elenco do Chapéu de Palha, o Usopp foi o mais prejudicado, infelizmente. E, infelizmente eu falo com um peso no coração, porque para mim o flashback do Usopp é o mais triste de todos. O do Sanji é o mais impactante, mas eu acho que o mais triste é o do Usopp, porque é algo assim que a gente pode ver no nosso dia a dia. Uma criança abandonada pelo pai, ela fica triste, mas tenta manter a motivação para trazer esperança para a própria mãe de que um dia o pai vai voltar. Isso aí a gente vê na televisão direto, a gente pode ter conhecidos nossos que na carteira de identidade não tem o nome do pai porque nunca conheceu o pai. Então eu acho que eles não terem dado um foco nesse pro Usopp, infelizmente perdeu uma grande oportunidade de mostrar um dos flashbacks mais tristes. Sem contar que o Usopp, no final das contas, ele acabou não tendo muita relevância naquele arco dele. Relevância não. Motivo naquele arco dele para ser convidado pro Chapéu de Palha. No anime, no mangá, ele faz todo um plano
de atacar lá o cara das garras. Desculpem, mas eu esqueço fácil, tá? O nome assim de personagem secundário. E na série não. Na série ele só demonstrou ter um pouquinho de coragem na hora de ajudar lá a amada dele, não fugindo. E também mostrou que ele tem uma boa mira. Fora isso, qual outro motivo que ele deu pro Luffy chamar ele pra tripulação? Nem pra eles terem chamado o só falando assim, olha, já que você faz manutenção de navio, a gente precisa de alguém para fazer manutenção do nosso navio. Pronto, resolvia essa problemática. Outro ponto referente ao Luffy, que eu achei negativo, e que eu falei lá no começo do vídeo que era algo de roteiro, não do ator, é o quanto que o Luffy fica repetindo. Eu vou ser o rei dos piratas e qual que é o seu sonho. Eu sei que essas duas coisas são tropes, né? É assim que se fala, tropes de animes. Principalmente shonen. Naruto tem muito disso, eu quero ser o Hokage e por aí vai. Só que no anime, como é mais espaçado, essas situações em que o Luffy fala, eu vou ser o rei dos piratas, acontece uma vez por episódio, ou uma vez a cada 2 episódios. Aqui não, aqui tinham episódios em que a gente via essa fala do Luffy até mesmo 3 vezes seguidas. Eu acho que isso ficou um pouco cansativo. Eu espero que eles mudem isso já na próxima temporada, até porque nessa temporada finalizou-se com aquela cena, né? De quais eram os sonhos dos 5 tripulantes do bando do Chapéu de Palha. Então até que funcionou. Para essa temporada, o Luffy ficar falando do sonho dele direto, repetidamente, funcionou para o arco dessa temporada. Mas eu espero que na próxima temporada ele tenha uma pegada mais diferente. Inclusive, é algo que nem estava aqui no roteiro, eu lembrei agora. Eu gostei muito da Nami confrontando o Luffy com situações que tiram ele da zona de conforto dele. Como naquela hora em que o Zoro perdeu pro Mihawk. E a Nami questionou ele. Você poderia ter salvo ele, etc, etc. Isso é um choque de realidade que o Luffy precisa para amadurecer. E eu não lembro de ter no anime e no mangá. É uma grande crítica que eu tenho em relação ao personagem Luffy. Eu acho que é uma obra que não tem tanto amadurecimento de personagens comparado com outros shonen, como Naruto, My Hero Academia. E eu acho que terem colocado esse ponto na série e se voltarem a repetir nas temporadas futuras de forma mais veemente mesmo. Bora, Luffy, eu quero que você tenha um posicionamento em relação a isso. Bora debater esse tema X aqui. Bora, toma alguma atitude diferente dessa de só aceitar os sonhos das pessoas. Eu acho que vai enriquecer bastante a obra. Inclusive, esses pontos de conversa entre os personagens eu acho que acabou faltando um pouco. Eu vi alguns youtubers criticando, como fazendo uma crítica construtiva, né? Citando que o núcleo da Marinha ficou um pouco cansativo. E talvez tenha sido por causa da inclusão desse núcleo da Marinha que tenha faltado tempo para isso que eu vou falar para vocês agora. Essa questão da falta de momento do bando criar laços. Nós tivemos, sim, alguns momentos, como, se não me engano, no 5º episódio, quando eles chegam lá no restaurante Baratier. Eles sentaram, conversaram na mesa, depois foram beber. Eu queria mais momentos assim. O bando realmente criar laços como um bando. O Sanji mal chegou no grupo e no episódio seguinte já estava tendo laços sobre intimidade com a Nami. Intimidade assim de bando, não intimidade amorosa, né? De salvar ela, etc, etc. Então acho que faltou momentos assim para que eles realmente se sintam mais companheiros. Um outro exemplo disso aqui é mais ainda. O Zoro, no episódio 5, quando perde pro Mihawk, ele chora falando pro Luffy que o Luffy não ia aceitar ele agora que ele perdeu, e o Luffy fala, não, você nunca vai me decepcionar. A gente teve interações suficientes para 2 personagens chorarem assim um pelo outro. Desculpa, mas não tivemos. Tanto que essa cena para mim não funcionou em comparação com a cena que tem no episódio seguinte. No episódio em que o Zoro acorda, na cena em que o Zoro acorda. A gente viu o Luffy preocupado o episódio inteiro, perdendo a fome, limpando a espada do Zoro para quando ele acordasse, falando pro Sanji fazer as melhores comidas que o Zoro gostava, a Nami contando histórias pro Zoro, mesmo que o Zoro não estivesse ouvindo naquele momento. E aí sim, quando o Zoro acorda, ele vê toda essa preocupação do pessoal e aí faz uma outra promessa, a de que ele vai seguir o Luffy até o final da jornada e ser o imediato, né, da tripulação. Então, a comparação dessas 2 cenas mostra o quanto que na primeira a gente não teve uma boa construção necessária para 2 personagens chorarem um pelo outro, e na segunda cena a gente teve, em um só episódio de construção, já foi o suficiente para que a gente acreditasse na promessa, na nova promessa do Zoro. Falando do Zoro, vamos lá.
Eu achei o Zoro com pior atuação do elenco principal. Aí vocês podem falar, mas Coelho, o Zoro é exatamente assim no anime. Exatamente não. Exatamente não. Eu vou falar o porquê que o Zoro ficou um pouquinho diferente do anime barra mangá, do porquê que esse pouquinho já foi o suficiente para me incomodar, e eu também vou dar o que eu acho que foi a resposta para ele ter ficado assim. Então eu vou reclamar e mesmo assim eu vou dar o motivo do porquê que a minha reclamação existe, porquê que aconteceu isso. Tá, vamos lá. O Zoro, ele é marrento na obra principal? É. Só que ele não é marrento, só marrento. Ele é convencido. Ele é convencido. O que faz ele ser marrento, tá? Tanto que, o que ficou parecendo o Zoro na série? Ficou parecendo mais um samurai qualquer que a gente vê em Hollywood. Cara, sério, fala com ninguém, vai todo, gira nem o pescoço, já gira o corpo inteiro. E eu, particularmente, cansei de ver personagens samurais assim. Então acabou que o personagem ficou estereotipado. Estereotipado, simplesmente. O Zoro, pra mim, começou a funcionar mais no episódio do Baratie, quando ele já não conseguia sentar com as espadas, aí mostrou um lado ali cômico, né? Atrelado a esse lado marrento dele. Logo depois, quando o Sanji também entra pro bando e os dois começam a disputar entre si, criar uma rivalidade, também achei que o Zoro começou a funcionar mais, porque perde, ele entrando em atrito com o Sanji, perde essa questão do samurai perfeito clichê, que está acima de tudo. Não, ele começa a mostrar que pequenas coisinhas tiram ele do sério, ele fica mais cômico, ele fica menos clichê. A minha preocupação é essa, eu já vi tanto personagem samurai assim, parece que Hollywood só sabe fazer personagem samurai assim, sisudo. É essa palavra que eu queria falar, sisudo. Mas mesmo assim vocês podem falar, Coelho, mas ele é assim, o mangá. Eu também tive esse pensamento, e eu fui lá no mangá para ver quando que o Zoro começa a rir. Eu lembro que o Zoro, ele ri sim. Ele fala convencido, mas ele não fala sério. Ele fala rindo. Então, a risada junto com uma fala preponderante faz o personagem ser convencido, não só um personagem marrento, como ele ficou na série. E aí eu me deparo com a primeira cena dele preso lá naquelas madeiras. A primeira cena em que ele aparece, ele já tá sorrindo. Abre a página com o sorriso dele. É só você ir lá no mangá. O Zoro, ele começa com um personagem sorrindo. E aí, quantas vezes ele sorriu na série? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Então essa é a minha questão. Agora vamos ao motivo do que eu acho que aconteceu isso. Se a gente perceber, tanto no mangá como na série, todos os personagens têm uma característica preponderante. O Luffy é o ingênuo, talvez não ingênuo seja a palavra adequada, mas é aquela pessoa que acredita no sonho e vai. O Zoro ficou sendo o marrento, não deveria ser convencido. O Sop é o medroso, só que também é o engraçado. A Nami é a voz da razão do grupo. E aí a gente vem aqui, no Sanji. O Sanji da série não é o mesmo Sanji do mangá. Vocês sabem que no mangá o Sanji, ele é um derretido por mulheres, ele é um... Eu ia falar uma outra palavra, mas eu vou falar uma palavra mais leve. Ele é um manicão. Ele sai dando em cima descaradamente e se derrete por todos. Ele se apaixona fácil. Tipo eu não vou pra academia porque eu me apaixono lá 10 vezes e volto com o coração partido 10 vezes no mesmo dia. Isso machuca. E o Sanji, ele é assim. Só que o Sanji, para os padrões ocidentais, vocês sabem que ia dar problema, né? Ia dar problema de um lado, que ia falar que o personagem fica reduzindo as mulheres a objeto, e acabou dando problema de um outro lado que eu não esperava, que é dos homens Red Pill, que veem o Sanji se derretendo por mulher e falando, esse cara é um simples, esse cara não deveria se derreter tão fácil por mulher assim. Então o Sanji ele ia atacado por dois lados. E aí eles tiraram esse lado problemático do Sanji, que pra mim não é problema, até porque ele só quebra a cara. Então, quando um personagem quebra a cara com o lado dele, quer dizer que o lado dele não funciona. É igual ao Barney Stinson de How I Met Your Mother, minha opinião. Então tiraram esse lado dele. E qual foi o lado do Sanji que sobrou, tirando esse lado mulherengo dele? O lado convencido. E aí o lado convencido do Sanji entra em atrito com o lado convencido do Zoro. E aí tiveram que tirar, na minha opinião, o lado convencido do Zoro. Sobrou o quê? O lado marrento dele. Então acho que foi essa a questão que deixou o Zoro um personagem muito clichê de samurai, na minha opinião, e não funcionou. E não funcionou, lembrei agora, não funcionou sim por causa do ator também. O ator, a entonação de voz dele, original e legendado, é uma atuação, sim, marrenta. Quando eu assisti dublado depois com a minha família, o dublador do Zoro já foi o inverso do dublador do Bug. O dublador do Zoro conseguiu trazer essa carga um pouco
cômica para falas, não é cômica, mas uma fala não tão séria, uma entonação não tão séria pro personagem. E aí eu olhei e falei, olha, tá aí. Esse é o Zoro, sim, que eu lembro do mangá. Ele fala umas coisas dando uma alfinetadazinha a mais. Ele não é o melhor de todos, ele se acha. E aí, então, ponto pra dublagem. Eu tirei um ponto, né, botei pronto pra outro agora, a dublagem ficou no 0-0. E aí, qual que é o meu saldo final? Melhor live action dos que a gente lembra, né? E espero que os outros live actions sigam as decisões que o One Piece tomou. Vou fazer um outro vídeo, espero eu, se eu lembrar / conseguir, do porquê que as outras talvez não consigam seguir o caminho de One Piece. Tem motivo aí de reclamação de fã, que influencia, que vai influenciar as outras obras, mas não influenciou One Piece. E eu acho que, infelizmente, ela só funciona para quem já tem uma predisposição a gostar de animes. Então eu assisti diversos youtubers que adoraram, não vi nenhum reclamando da obra, não vi nenhum reclamando da obra. Diversos canais de react que já tinham consumido animes, né? Não One Piece especificamente, mas outros animes, e acabaram gostando da série porque a série, querendo ou não, tem elementos de anime, né? Só que aí eu fui assistir com meu pai, ele não gostou. Fui assistir com a minha mãe, ela até fez um elogio um momento lá, olha, parece Peter Pan, né? Tudo muito lúdico e tal. Eu, porra, tá aí. One Piece é o Peter Pan dos piratas. É aquela parte que, pra quem tá cansado de séries sérias que vieram depois de GOT, tudo muito sério, todo mundo morre, dá uma respirada, né? Bora assistir coisa leve de novo, ter esperança, personagens que motivam a gente. Mas aí ela cansou depois. Chegou no 4º episódio, ela pegou o celular e ficou só mexendo no celular, velho. Então, claro que estatisticamente falando, 2 pessoas que não gostaram não significa nada, né? Uma amostragem ínfima, mas eu acho que expandindo para pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de histórias, né? Ocidentais, caricatas, com mundos extraordinários que não tem pouca relação com o mundo real, né? Eu acho que, infelizmente, ainda não conseguiu estourar a bolha. Ainda não conseguiu. Um dia conseguiremos, né? Quem dera se fosse My Hero Academia. Quem dera. Nem Naruto não. Naruto já, depois que eu assisti My Hero Academia, eu prefiro My Hero Academia. Naruto já ficou um pouquinho de escanteio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu acho que você aguentou, né? E se você aguentou, merece um like, né? Eu mereço um like, né? Se você quiser assistir vídeos de react, eu vou voltar a assistir o anime de One Piece. Vou voltar a lançar aqui react, My Hero Academia, anime, mangá e por aí vai, beleza? Grande abraço. Se for homem, e um beijão. Se for mulher. Olha o Sanji aí. Tchau, tchau.